Na madrugada de 8 de março de 2021, o casal Monique e Jairinho chegaram a um hospital particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, levando uma criança de 4 anos. Henri, filho de Monique. O menino já estava morto e apresentava diversas lesões pelo corpo. Para os médicos, a mãe disse que ela e Jairinho dormiam. E quando acordou de madrugada para ir ao banheiro, passou no quarto do filho e o encontrou no chão inconsciente. Mas os médicos não engoliram essa história. Eles estavam certos. Ring around the rosy. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório, entrando na ala dos crimes, para contar a história de um crime covarde que aconteceu 1 mês atrás. E como eu disse, os médicos não engoliram a história de Monique. As investigações começaram logo que os médicos atenderam o menininho Henri. Entraram em contato com o pai da criança, Leniel Borel, aconselhando que ele fizesse um BO, já que era claro que uma queda da cama não mataria uma criança de 4 anos. O laudo do IML foi entregue à polícia na tarde de 9 de março e atestou que Henri tinha lesões graves em diversas partes do corpo e a causa da morte foi hemorragia interna e também na cabeça, além de laceração no fígado causada por trauma. Havia também hematomas no abdômen e lesões nos rins e nos pulmões. Claro, isso não acontece por acidente. Então o delegado Henrique Damasceno, da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, pegou a investigação. E os principais suspeitos eram a mãe do menino, o pai e o namorado dela, o vereador do Rio de Janeiro, Jairinho. A partir do dia 10 de março, as investigações começaram. Pelo menos 17 testemunhas foram chamadas, entre elas o próprio Jairinho, a mãe e o pai de Henri, o avô do menino, a empregada, a babá e até uma ex-namorada do vereador. E aí a sujeira começou a boiar. A partir daí o delegado focou no padrasto e na mãe. O pai do menino também estava sendo investigado, já que ficava com ele todos os fins de semana. E Henri morreu algumas horas depois de ter sido deixado em casa por ele. Nos depoimentos, Leniel, o pai de Henri, disse que o menino já dava alguns sinais de que alguma coisa não estava bem. Aliás, nada bem. Porque sempre no dia em que o menino teria de voltar para a casa da mãe, ele chorava muito. Chorava tanto que chegava a vomitar de nervoso. Ele dizia ter medo do tio, que era como chamava Jairinho, e dizia que o abraço dele doía. Leniel disse isso à ex-mulher, mas ela respondeu que ele poderia ficar sossegado, que tinha colocado câmeras no quarto, e nada de suspeito tinha sido gravado. Disse também que estava de olho no que poderia ter acontecido e que a psicóloga do menino já estaria orientando quanto a essas acusações. Leniel acreditou desacreditando e passou a ficar de olho no filho, se tinha marcas no corpo. Sempre que perguntava sobre o assunto, recebia as mesmas respostas, que o abraço do tio doía e que ele não queria voltar para casa. Em uma das vezes em que Leniel dava banho no menino, não conseguiu lavar a cabeça dele, porque ele disse que estava doendo. Já o casal contou à polícia que a vida em família era um comercial de margarina dos anos 80, harmonia total. A relação de Henri com o padrasto era cercada de carinho, respeito e brincadeiras. Todos se amavam, flutuavam pela casa de tanta felicidade. E a babá Tainá confirmou essa versão. Diz que era uma família harmoniosa, que todos se amavam e se respeitavam.
Mas quando uma das ex-namoradas de Jairinho deu seu depoimento, mais sujeira apareceu. Ela contou que Jairinho sempre foi violento, que a agredia e também agrediu a filha dela, na época com 4 anos, mesma idade de Henri. E eram agressões pesadas, tanto físicas quanto psicológicas, dizendo inclusive que a menina era um peso na vida da mãe, que ela atrapalhava, que seria melhor nem existir. A ex-esposa dele também disse em depoimento que era agredida. E esses depoimentos jogaram para ele o foco e os celulares do casal foram apreendidos, enquanto as diligências eram feitas. Os investigadores estavam atrás de mais testemunhas e mais provas que pudessem apontar algum envolvimento mais direto de Jairinho e Monique. No dia do crime, Leniel levou o filho de volta para a mãe às 19h30. Lá ele teria tomado banho, sem reclamar, não havia nenhuma marca em seu corpo e até tirou uma foto sorrindo. Esses, aliás, foram alguns dos fatos que fizeram a polícia descartar Leniel dos suspeitos, já que Henri tinha voltado para casa perfeitamente bem, a não ser, claro, o episódio que chorou muito por não querer ir embora. Enquanto isso, as investigações prosseguiam e foi a vez de Monique e Jairinho deporem de novo. E aí foram depoimentos longos e cansativos. Isso faz parte de uma estratégia da polícia para pegar inconsistências, mentiras. Por isso mesmo eles foram chamados várias vezes para prestar depoimento. E a cada vez apareciam mais contradições. Uma coisinha aqui, outra ali, que iam dando mais conteúdo à investigação. Mas no celular de Monique foi encontrado um print de uma conversa entre ela e a babá. A conversa datava de 12 de fevereiro e Tainá narrava uma tortura sofrida pelo menino em tempo real. A babá chamou Monique no WhatsApp falando que estava preocupada porque Jairinho tinha chamado Henri para ver algo no quarto do casal e já estavam lá há muito tempo com a porta fechada e logo que entraram foi colocada a música alta. Monique achou estranho que o namorado estivesse em casa naquela hora e começou a pedir que a babá relatasse o que ia acontecendo. Tainá disse que estavam lá há muito tempo e a mãe de Henri mostrou-se até preocupada, pedindo para que Tainá batesse a porta. Ela bateu, chamou, mas não teve nenhuma resposta. Monique, por fim, disse que ela deveria entrar, mas a babá disse que tinha medo da reação de Jairinho. Só que depois de muita insistência, ela o fez e tirou o menino de lá. Ele estava muito abalado, passou o tempo deitado no colo dela. A babá ainda conversava com Monique e disse que o menino estava machucado no joelho e mandou uma foto. Também disse que ele estava mancando e estava esperando que Jairinho saísse para que perguntasse ao menino o que mais tinha acontecido. Quando finalmente Jairinho saiu da casa, Tainá perguntou ao Henri. E aí ele disse que o padrasto pegou ele pelo braço, deu uma rasteira e chutou as pernas dele. E que não tinha sido a primeira vez. Tainá também disse que acontecia sempre isso, de Jairinho levar o garoto para o quarto e depois o menino saía daquela maneira, machucado, abalado. Disse também que certa vez, ao tentar lavar a cabeça dele, Henri não deixou porque sentia muita dor. Quando Tainá disse a Monique que o que acontecia era sempre no quarto, essa expressão era sempre no quarto, confirmou que aquilo era uma rotina. A tortura era uma rotina. E o laudo da necrópsia confirmou que, de fato, isso vinha acontecendo há muito tempo. O mais estranho é que, mesmo com a mensagem da babá, sabendo que o filho estava machucado, Monique continuou onde estava. Não se dirigiu para casa para socorrer o filho, nem mesmo para ver se ele estava bem. Outro absurdo é que ela não comunicou à polícia o que foi relatado pela babá, nem mesmo a babá comunicou nada. E isso está na lei, seria obrigação que essas agressões fossem comunicadas. E que
tipo de mãe é essa que recebe uma chamada dizendo que o filho está sendo torturado e não faz nada? E pior, continua ao lado do agressor? Pelo menos eu no lugar dela, não precisaria nem de provas. Uma leve desconfiança que um marido, namorado, qualquer pessoa tivesse encostado em um fio de cabelo de um filho meu. Eu faria com ele os verdadeiros jogos mortais antes de enviá-lo para o capeta. Havia também a tortura psicológica, igual a que a filha da ex-namorada sofria. Também, segundo a babá, Henri teria dito que o padrasto o ameaçava, dizendo que se ele contasse, iria pegá-lo. Mas enquanto isso, uma força-tarefa estava trabalhando sem parar para conseguir cada vez mais provas. E até então, Monique e Jairinho ainda estavam sendo tratados como testemunhas, mesmo já estando claro para todo mundo que as coisas não eram bem assim. Mas a polícia trabalha com provas e eles precisavam ir atrás delas. Foi marcada uma reconstituição do que poderia ter acontecido com o menino no apartamento do casal no dia 1º de abril, para ver se a versão dada pela mãe de que o menino tinha caído fazia algum sentido. Mas os advogados pediram para que fosse adiado, já que Monique estava com depressão. O pedido não foi acatado e os dois não apareceram na reconstituição, o que fez com que passassem de testemunhas para investigados. E aí a polícia passou a monitorar cada passo deles. É claro que depois das mensagens, a babá também passou a ser investigada, já que tinha mentido em depoimento, dizendo que a família se relacionava bem, quando claramente sabia que Henri era torturado. A polícia estava só esperando uma resposta do Ministério Público para tomar mais providências. Enquanto isso, já sentindo que a água começava a bater no queixo, o casal chegou a fazer uma conta do Instagram para tentar comover as pessoas, dizendo que eram inocentes, que aquilo tudo que estavam sofrendo era uma injustiça e o quanto estavam sofrendo pela morte do menino. Sofrendo tanto que no mesmo dia do enterro de Henri, Monique foi vista em um salão de beleza fazendo unha e cabelo e também tirou uma selfie sorrindo na delegacia no dia do depoimento. Ainda de campana, a polícia finalmente recebeu a notícia que tanto esperava do Ministério Público. E na manhã de 8 de abril de 2021, quinta-feira passada, exatamente um mês depois da morte de Henri, o casal foi preso. Eles estavam dormindo tranquilamente na casa de uma tia de Jairinho em Bangu e não resistiram à prisão. Eles ainda tentaram jogar os celulares pela janela, mas foram recuperados e ainda vão ser investigados. O casal foi preso por atrapalhar as investigações, o que significa que é uma prisão temporária e que a polícia tem só mais 30 dias para continuar a investigar e provar sem nenhuma dúvida a culpa dos dois. Também precisam juntar ainda mais provas para conseguirem aumentar o tempo da prisão. Apesar da gente saber que isso não significa nada, porque no Brasil ninguém fica mais de 30 anos preso e logo eles vão estar soltos. A babá também vai ser investigada, mas o que já se sabe com certeza é que ela tinha conhecimento dessas torturas, mentiu e encobriu o fato. É preciso então saber o motivo dela ter feito isso. Outra coisa também é saber se Monique estava presente à sessão de tortura que matou o filho. Outra versão horrorosa que também precisa ser investigada é se Jairinho praticava com as crianças outras coisas além dos espancamentos. Já que a filha da ex-namorada, na época com 4, hoje com 13 anos, disse que ele a levava para um motel e lá afundava a cabeça dela na banheira e deixava um saco plástico na cabeça. Também espancava. Mas será que fazia algo mais? O celular da babá também foi apreendido e sua casa revistada. E até o momento ela vai ser responsabilizada por ocultar a tortura e mentir em depoimento. Quanto a atrapalhar as investigações, muitas coisas surgiram a respeito disso.
Há notícias que deram conta que Jairinho é de uma família de milicianos e que teria até ligado para o governador do Rio de Janeiro, pedindo a ele que ajudasse a parar as investigações. Chegaram a pedir que o delegado fosse afastado. Mas ele mesmo, o delegado, disse que o governador não se meteu em nenhum momento nas investigações. Ao contrário, ele teria ajudado ao liberar recursos para disponibilizar o Celebrity Premium, que é um software israelense que extrai mensagens já apagadas de celulares e computadores. Esse software foi fundamental na investigação. Mas é certo, eles tentaram coagir testemunhas e atrapalhar de toda maneira as investigações. Inclusive, Jairinho teria ligado para um executivo da área de saúde, pedindo que o corpo de Henri fosse tirado do hospital, fosse liberado para o enterro ou cremação. Mas isso também foi negado, já que o executivo sabia da investigação e mandou o corpo direto para o IML. A polícia não vai parar. O conteúdo dos celulares que jogaram pela janela vai ser analisado, assim como o da babá. Também é muito esperada a conclusão da investigação conduzida pela DECAV, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, que investiga as agressões de Jairinho contra outras crianças. O casalzinho está em presídios diferentes e ainda não foram colocados nas celas junto aos outros presos porque precisam de 14 dias de quarentena por conta da pandemia. E é bom mesmo, eles não podem passar o vírus para os novos coleguinhas de cela, porque queremos que eles estejam saudáveis e bem fortinhos para recebê-los com as honrarias que merecem. Como eles gostam de receber quem mexe com criança. Isso sim, isso vai ser muito bom. Mas isso é tudo que se sabe até agora sobre o caso de Henri Borel. Que ele descanse em paz, que agora ele tenha paz. E que a justiça seja feita. Não vai ser feita da maneira que deveria, mas alguma coisa vai acontecer. Se você é novo no sanatório, se inscreva, se interne com a gente, deixe o seu like, ative as notificações e assim você me ajuda a cuidar de bichinhos resgatados das ruas que hoje moram aqui com a gente. Logo eu volto. Mais um caso terrível da ala dos crimes. Doutora Play fechando as portas do sanatório. Boa noite.